Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 27 de outubro de 2025. A Rússia se prepara para o colapso do regime. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal do YouTube, dê um like também, aqui você vê a verdade, isso é muito importante. E também compartilhe com suas redes sociais, parentes, amigos, seja no X, seja no próprio YouTube, no WhatsApp, etc., onde você tiver conhecidos, e recomende também o vídeo onde você tiver em alcance, que vai aumentar o alcance do canal também. Isso fortalece muito o canal, mais gente poderá se inscrever. Eu conto com vocês. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, a Rússia se prepara então para o colapso do regime. Já estão começando preparativos para isso e discussões não apenas conspiratórias, mas porque esse colapso pode gerar uma revolta social. Eu diria que talvez a continuar assim, com a teimosia do ditador russo, essa revolta social pode ser inevitável. Haja visto esses movimentos que eu tenho mostrado aqui no canal, de manifestações que vocês não veem, não digo em todos os lugares, mas em quase nenhum lugar, né? E eu não sei se alguma televisão aí pelo mundo, no Brasil, não vejo, também não assisto muita televisão aqui, né? Ou em Portugal, ou em Moçambique, em Angola, ou em Cabo Verde, que eu sei que a gente, e mesmo na Europa, né? E aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, a gente tem pessoas inscritas e pessoas que assistem esse vídeo em todas essas regiões. Então, eu acho que a inevitável derrubada do regime de Putin, ela é real, né? Justamente por causa disso, devido à prolongada agressão contra a Ucrânia. Porque ao invés de ele conquistar, mais ele se desgastou. Não ele pessoalmente, eu digo ele, a Rússia. Ele, sob a sua liderança, desgastou a Rússia, ele corrompeu toda a escala de valores econômicos, né, tomando decisões que iam contra os princípios e leis econômicas, e aí trouxe a Rússia, ela está de joelhos economicamente dentro da própria Rússia. E com isso está gerando muita insatisfação. As capacidades da Ucrânia estão crescendo diariamente, as capacidades militares da Ucrânia estão crescendo diariamente, enquanto a posição da Rússia no campo de batalha, no teatro de operações, está se deteriorando. Vejam bem, existem duas notícias. Essas notícias que eu dou são notícias, vocês tenham certeza que são críveis. Pode ser, é claro, que a Rússia conquiste mais alguma coisa, mas não vai ter um significado muito grande frente ao colapso que ela está tendo internamente. Isso não vai trazer nenhum dinheiro para ela. Mas a Ucrânia está crescendo mais e está expulsando os russos. Agora, os russos continuam ganhando a batalha. Em qual teatro de operações? No teatro de operações das notícias falsas, das fake news, das mentiras, que são a especialidade do ditador e sua máfia instalada no Kremlin. A guerra leva a uma inevitável convulsão política. A Rússia deve se preparar para isso, né? De acordo com uma decisão do Conselho do Ministério da Defesa russo, forças não tripuladas deveriam ser mobilizadas para as Forças Armadas russas até o final do terceiro trimestre de 2025. No entanto, elas ainda não foram criadas, então acho que não vão conseguir mobilizar nada, por enquanto. Enquanto isso, a Ucrânia formou sua força de sistemas não tripulados em tempo recorde, em 6 de fevereiro de 2024. Então, para vocês verem a diferença da velocidade e da capacidade em que as coisas acontecem entre os dois exércitos, né? Isso tem feito a Ucrânia ter mais agilidade no campo de batalha, e enquanto a Rússia procura por dinheiro que não tem, as sanções arrebentaram com a Rússia. Eles falaram que estavam bem, aqui repetiam alguns russetes que vinham aqui no canal, os pró-russos, né? Vinham aqui no canal, diziam que não afetam, que as sanções estão bem, quando eu dizia o contrário, porque é impossível. Um país em guerra, com sanções, cujo petróleo é vendido muito mais barato, reduziram as quantidades, idem o gás, entre outras coisas, dizer que está tudo bem, olha, só acredita pessoas de menos inteligência, né? Lamento dizer isso, mas é a verdade, né? As defesas aéreas da Rússia têm se mostrado ineficazes para repelir ataques. Um atraso monstruoso na tomada de decisões. Uma inércia monstruosa na luta científica e tecnológica, e não é preciso ser um gênio para entender que o resultado do que eles chamam de SVO, que traduzindo Operação Especial,
Isso aí já era, nunca foi operação especial e naufragaram. Talvez por causa disso, porque o nome já é falso. O nome já é uma mentira. O que existe é guerra e eles dizem que não existe guerra. É uma operação especial. Então é isso. Você mente e a mentira voltou-se contra eles e eles começaram a guerra a partir da Rússia. A guerra voltou para dentro da Rússia porque a Rússia foi bombardeada e houve uma ineficácia, uma incapacidade de as forças antiaéreas russas e outras forças em geral de não deixarem a Ucrânia fazer isso. E a Ucrânia, quase metade das refinarias já foi bombardeada, quase metade da sua capacidade de refinar petróleo e gás está destruída. A crescente insatisfação da sociedade russa com o regime do ditador e sua ineficácia, né, mostra um descontentamento social que tem crescido muito na Rússia rapidamente nos últimos meses. Inclusive ele voltou de forma tão virulenta que falta gasolina para colocar numa lambreta, né, numa moto, num carro, não tem gasolina. É tudo limitado a cotas agora. Virou uma economia de guerra, mas não é a Rússia a Ucrânia que atacou a Rússia, é o contrário. E a guerra voltou-se contra eles. O grupo do Kremlin, a máfia do Kremlin, junto com seu ditador, eles subestimaram a Ucrânia de uma maneira muito grande, muito forte e muito errada, quando lançaram a invasão em 2022, essa guerra na Ucrânia. O erro fundamental, antes de tudo, é uma avaliação completamente incorreta da situação, não inteligente, burra, tanto política, internamente, como sociopolítica e militar. A Rússia, na guerra, ela esperava encontrar um fraco. Ela não esperava encontrar um país forte com uma resiliência, uma paciência tão grande. Mas o que encontrou foi um lutador de boxe, um lutador de artes marciais, profissional, bem treinado, fresco e com luvas de boxe novas, que acabou por defender muitas coisas que não eram esperadas pelo ditador da Rússia e pela sua máfia encastelada no Kremlin. A Rússia recebeu o que merecia. Putin, ao decidir sobre uma grande guerra, esperava lutar contra uma Ucrânia como a que ele invadiu em 2014. Invadiu de surpresa, mas de fato eu concordo de que em 2014 a Ucrânia não estava preparada para a guerra. Ela foi pega de surpresa. Ela teve uma vitória muito grande no movimento da Maidan, lá em Kiev, Maidan Nezalezhny, que é a Praça da Independência chamada Maidan Nezalezhny. Então ela ficou meses, resistiu ao inverno violento, ao inverno duro, e resistiu à crueldade dos russos e do presidente da época, o Viktor Yanukovych, o grande traidor da Ucrânia. E a Ucrânia ganhou, o povo da Ucrânia ganhou, apesar de mortes que aconteceram ali. Mais de 500 mortes aconteceram comandadas pelo Yanukovych e com snipers que vieram da Rússia mandados pelo ditador da Rússia. No entanto, descobriu-se muito tarde, depois de muitas derrotas ao longo dos anos, que Kiev havia conseguido construir um exército poderoso. Nesses 10 anos, eles atacaram 10 anos, o primeiro ataque foi em 2014, Crimeia e Donbass, e daí agora vieram em 2022. Quase 10 anos, em torno de 10 anos, né? um pouquinho menos, mas eles descobriram que o Kiev conseguiu construir um exército poderoso, profissional e bem equipado. Além disso, a sociedade ucraniana como um todo, ela tornou-se hostil às ideias do mundo russo. E essas ideias que eles ficaram muito mais hostis, inclusive com pessoas que apoiavam a Rússia, não só em Donetsk, não, porque Donetsk era ucraniana e lá os russos que estavam lá eram implantados por esse maldito governo da Rússia. Não eram ucranianos que queriam, não havia separatismo lá, nunca houve. É tudo uma mentira. Agora, o mundo russo, o ucraniano ficou muito hostil porque eles foram propagados durante a invasão como? Através das baionetas, através das torturas, através dos estupros, através dos assassinatos de ucranianos. Isso fez com que a Ucrânia se unisse, mesmo sofrida, com muitas mortes de civis. Os civis não querem que entregue Donetsk, por exemplo, que pelo presidente americano já teriam sido entregues e feito a paz, porque a paz não vai existir. A Rússia só vai se
preparar para, a partir de Donetsk, usar ali como uma plataforma de continuar uma invasão da Ucrânia, alguns anos depois, nem que seja. É isso que ele vai fazer, porque eles são criminosos e eles querem continuar o crime deles contra a Ucrânia. Tudo isso resultou um fracasso da guerra. O primeiro fracasso foi em Kiev, que eles fugiram de Kiev no primeiro mês da campanha, saíram ali da região de dentro de um outro país, da Bielorrússia, com uma coluna de tanques de 60 quilômetros. Eu gosto de dar esse exemplo, já dei diversas vezes esse exemplo, mas mostra o grande fracasso e a incapacidade e a falta de noção. Eles vieram como para entrar em Kiev, na capital, como uma parada militar. E eles foram parados a 30, 40 quilômetros antes de chegarem na capital da Ucrânia. E tiveram que fugir dali, tendo a maioria dos seus blindados destruídos pelo competente exército ucraniano. Não vou relatar como, porque já falei em outros vídeos, né? E tudo isso, então, é um fracasso. Também em Kherson, que entraram em Kherson, tiveram que sair correndo, expulsos pelas tropas ucranianas. O mesmo aconteceu em Kharkiv, etc., né? E hoje, Moscou, o Kremlin, o ditador, estão atolados em uma guerra de atrito que não tem um fim à vista. A última reunião em Moscou do ditador russo com os seus generais foi ridícula, patética. Parece um filme de comédia de humor negro, onde o ditador russo falava com os generais. Ele discutiu com os generais os sucessos inexistentes na campanha da Ucrânia, do seu exército no fronte ucraniano. Com muita empáfia, muita prepotência, ele disse o seguinte: eu não poderia estar mais feliz. Ele abriu a reunião assim: não poderia estar mais feliz. Tudo está indo tão bem para nós no fronte. E por quantos anos mais continuaremos a avançar imparavelmente? A uma velocidade, isso é uma reunião recente agora aqui, de coisa de entre uma semana e 10 dias, né? Avançar imparavelmente é uma velocidade que em alguns lugares chega à velocidade de um rolo compressor, subindo a montanha. Meu Deus! E ele disse que vão continuar a guerra 1, 2, 3 anos se for preciso. Agora, vai haver pessoas suficientes para isso? Se ele disse que estão avançando imparavelmente, que estão tendo vitórias, né? Foi o que ele quis dizer. Ele, em todo esse tempo de campanha, já perdeu mais de 1.100.000 soldados. Né? Eu quero que vocês vejam no primeiro vídeo, lá tem um resumo das perdas até a data de ontem. Como é que ele vai? Né? Eu vou dizer para vocês, minha avaliação. Eu estou confiante de que o Kremlin não alcançará mais nenhuma vitória. Talvez alguma vila michuruca, sem desmerecer a vila. Né? Porque não estão conseguindo além disso. E nenhuma vitória na frente da batalha, nesse ritmo, acho que eles não vão conseguir. Importante, estratégica. Além disso, acredito que nos próximos meses a Rússia enfrentará algo que complicará radicalmente sua posição nessa guerra, haja vista por esse vídeo e outros que eu tenho falado sobre a situação interna da Rússia, que vai aprofundar os perigos para o regime do ditador da Rússia, inclusive para o próprio, né? Cujo futuro estará incerto para todos eles. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Você viu a verdade, eu peço que você se inscreva. Vocês também viram a verdade, todos deem um like se gostaram. Peço a todos também que compartilhem, que divulguem, para mais gente assistir. Peço que se inscrevam também quando vocês compartilharem. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.